Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês que já estão participando aqui. Queria agradecer os compartilhamentos. Hoje eu programei para um pouquinho mais tarde, porque eu me compliquei aqui nas coisas. Mas eu queria agradecer muito. Eu acho que no momento que eu consegui programar, deu para o pessoal saber que ia atrasar um pouquinho mais. Mas eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. E quem puder compartilhar aí principalmente porque eu não estou compartilhando mais também no Facebook. Quem puder compartilhar aí no Facebook, eu agradeço muito. Hoje, claro, eu já até coloquei como tema essa questão aí de pavão misterioso. Porque eu acho que o nível do fanatismo do ser humano chegou num ponto que eu fiquei impressionado como que é possível ver um cardume de pessoas fechando os olhos para os acontecimentos e preocupada em atirar para o lado que está denunciando e não preocupada em analisar o teor da denúncia. Hoje, o que eu quero falar durante esse programa, já dando uma introdução, é basicamente isso. O que te leva a pensar mais em quem está falando do que no teor da denúncia? O que faz com que brasileiros preocupem-se mais com o que o Glenn faz entre quatro paredes, o que o Jean Willis acha de outra pessoa, do que o teor daquilo que eles estão trazendo? Então, hoje nós podemos perceber que nós estamos com uma sociedade muito apodrecida. O melhor exemplo que eu tenho nesse momento, que eu tenho feito várias vezes, é aquele caso de uma pessoa que vai atravessar a rua, uma pessoa grita do outro lado, não atravessa não, que vem um caminhão. O outro olha para o cara que gritou e vê que está de camisa vermelha com o símbolo do comunismo e fala, agora eu atravesso, com pena de eu morrer, porque eu não posso escutar o comunista. Então, deixa eu começar aqui, como sempre, agradecendo as primeiras participações. Deixa eu ver se eu consigo chegar nas primeiras participações. E olha que interessante. A primeira participação presente, não a primeira participação, porque eu programei, então muitas participações acabaram que não estão aqui mais, mas a primeira participação presente no canal do Estopa é do Tony Conceição, que diz, neste jogo pode ser jogados a 2, amanhã começa os jogos. O Tony Conceição, ele é, talvez, uma oportunidade minha de já dar sequência naquilo que eu comecei a falar. Que jogo, Tony Conceição? Que jogo? Porque, olha, se nós somos uma sociedade e o interesse da sociedade é que as coisas erradas sejam, digamos que, combatidas, não existe um jogo entre a turma do pavão e a turma do Glenn, não. O que existe é o interesse social de chegar à verdade dos fatos. Olha, se tem algum crime que está sendo exposto pelo padrão misterioso, que ele seja investigado, que as pessoas sejam presas. Se tiver qualquer coisa errada e o pavão misterioso trouxer coisas criminosas, que seja lá de quem for, que essas coisas sejam realmente averiguadas, investigadas e que as pessoas sejam colocadas na cadeia pelo cometimento dos crimes. Mas o que eu quero perguntar nesse momento para você, Tony, é uma coisa muito simples. O jogo termina com a parte que conseguir desmoralizar mais a outra, ou o jogo termina com os fatos que estão sendo expostos, sendo avaliados e investigados e todos os erros sendo punidos? Porque parece que o que está acontecendo entre os eleitores do Bolsonaro é que há um desespero tão grande nesse momento, os caras estão tão desesperados para continuarem fazendo o Moro viver um pouquinho mais, que eles estão procurando formas de atacar o Glenn para, com isso, ignorar os atos do Moro. E, cara, você pode matar o Glenn, você pode provar que o Glenn é comunista, você pode fazer o que quiser, que você não muda o teor das conversas, você não muda o fato do que aconteceu. Você pode chegar lá e pode ter foto do pavão misterioso que, ao meu ver, ele forjou aquilo tudo. E eu estava avaliando as conversas e, olha,
eu quero perguntar para vocês, eu gostaria que vocês abrissem o WhatsApp de vocês e abrissem as conversas do Pavão Misterioso e observem se está escrito da forma como pessoas normais conversam. Não tem abreviação, tem um uso, assim, exagerado de vocês, não tem nenhum erro de português. Tá uma coisa muito exagerada, assim, uma formalidade muito grande. Parece que da primeira vez que o Pavão Misterioso apareceu, ele cometeu um erro muito grande de flexão temporal na língua inglesa, que é o passado do verbo enviar, né? Porque send, to send, é enviar, mas a maioria das palavras em inglês flexionadas ao passado, elas recebem o ed. Então, no comum seria sended. Só que algumas palavras, porque ficariam feias, como é o caso do sended, não faz sentido nenhum, a palavra já termina em D, elas flexionam de uma forma diferente. Então, o passado de send é sent. E aí, nessas bobeirinhas, a gente vê que o Pavão Misterioso não tem muito conhecimento da língua inglesa, e aí ele vai se estrepando. Mas dessa vez, parece que o Pavão Misterioso pediu auxílio para uma pessoa para transformar as conversas numa conversa muito formal. E é uma conversa formal que não acontece na vida real. Se você busca as conversas, você vai ver que em alguns momentos existe uma alteração de linguagem que sai do extremamente formal para o esculacho. É mais ou menos, imaginem que as conversas do Pavão Misterioso atribuídas às pessoas, elas começam com um nível de formalidade digno de um julgamento, de um tribunal superior. É como se Vocês já repararam que dentro do STF, quando tem quebra-pau, o quebra-pau mantém o nível, né? Que é a Vossa Excelência que não sei o quê, que não sei, todo aquele rebuscado. Não, o Pavão Misterioso, ele traz esse linguajar extremamente culto. De uma hora para outra tem uma quebra, uma disruptura que sai imediatamente do culto para o esculacho. Se ele tivesse no coloquial e do coloquial ele partisse para o esculacho, ele não pularia um degrau. Mas é uma coisa que é muito improvável de acontecer. Você só parte para o esculacho se você estiver dentro de um ambiente dentro do qual você tem a tranquilidade de partir para o esculacho. Nesse ambiente você não fala formal. Nesse ambiente você fala de uma forma extremamente simples. Eu, dentro da minha casa, eu não lembro das vezes que eu usei você. Aqui eu uso você porque eu estou falando com pessoas do Brasil inteiro, pessoas brasileiras que estão fora do Brasil, mas aqui nessa região minha de Minas Gerais a gente fala C e pronto. Então acabou o programa, é C. Agora, normalmente, quando eu converso com as pessoas conhecidas pelo WhatsApp, principalmente colegas de trabalho, eu não fico destacando vocês e essas coisas, não. E se eu tiver que partir para o esculacho, esculhambar e xingar, eu não tenho coragem de partir para o esculacho, esculhambar e xingar com uma pessoa que eu falo de uma forma completamente culta e formal. Mas assim, tirando esses pontos que você percebe que a montagem ela não leva em conta princípios básicos de sociologia, de conhecimento, de identidade de cada pessoa em cada contexto, a gente tem uma situação também que o que interessa o teor daquelas conversas para a realidade que a gente está vivendo hoje, que é uma realidade em que uma Operação Lava Jato destruiu a economia nacional, um juiz de direito, naquela ocasião, utilizou da sua influência para burlar todo o sistema e controlar a acusação. Não interessa o que o Glenn faz, o que o Glenn come, não interessa se o Jean Willis fez uma suruba com 300 homens, isso não interessa, gente. Não interessa qual que é a opinião que um político tem a respeito de outra pessoa. Não interessa. O que interessa nesse momento é muito simples. Por que o Moro não entrega o celular para a perícia? Por que até hoje, por que imediatamente após o primeiro evento, o Moro não entregou o celular para a perícia? Porque o que a gente está procurando nesse momento é aquilo que feriu a sociedade. A Operação Lava Jato feriu a sociedade. Não é aquilo que teria sido uma coisa... Assim,
parece que para os eleitores do Bolsonaro, para essas pessoas que estão presas nessa realidade, o que importa é a vida pessoal da pessoa. E eu falo que, olha, sinceramente, quando você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você, o que você quer saber é o que aquela pessoa fez em relação àquele serviço. Deixa eu agradecer, muito obrigado Pedro Pérez pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado Vini Almeida, boa noite. O que pensa sobre o aparelhamento do judiciário que Bozo vai promover nos próximos dias com indicações de STF, STJ, PGR e outros? Eu penso que isso jamais poderia acontecer, principalmente porque nós não temos um presidente legítimo. Isso jamais poderia acontecer. Nós estamos indo para o fim do Estado Democrático de Direito. Quando eu falo fim do Estado Democrático de Direito, poderia ser um fim do Estado Democrático de Direito que trouxesse até um resultado melhor do que a democracia. Eu não estou querendo dizer que a democracia vai produzir o melhor resultado, mas é que a democracia não vai existir. Por quê? Nós temos essas funções, STF, STJ, PGR, tribunais ao redor, não é só o Supremo, né? Tem tribunais também que tem o 6º Constitucional, tribunais regionais. A finalidade da indicação política é que, como aquela pessoa foi eleita de uma forma democrática, ela vai eleger uma pessoa para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário seja também vindo da democracia. A partir do momento que a gente tem um presidente que veio de um processo de golpe, e esse presidente que veio de um processo de golpe começa a decidir pessoas do STF, igual, por exemplo, Alexandre de Moraes, depois um presidente que deu sucessão no processo de golpe, ele continua decidindo pessoas importantes no Brasil, a gente não tem um processo, a gente não tem um Estado democrático de direito. Qual que é o problema da gente não ter um Estado democrático de direito? Não há confiança no Brasil. Se não há confiança, não há crescimento econômico. A grande realidade é essa. Bom, qual que é o problema de não ter crescimento econômico? O problema é que as pessoas aos poucos vão perdendo. Quem perde mais? Quem tem mais. O tombo do último degrau da escada vai doer muito mais que o tombo do primeiro degrau. Então eu que sou pobre, vou sofrer? Vou, mas eu não vou sofrer tanto como vão sofrer os grandes empresários que inclusive já começaram a se suicidar. Então esse é o ponto. Olha, se acham os empresários que estão descontando dos trabalhadores, não. Eles embarcaram nessa canoa furada para que eles possam conhecer um pouquinho da falência, porque nós, trabalhadores, nós estamos tão acostumados com pouco que o máximo que a gente pode sofrer é um tombo do primeiro degrau da escada. Agora, grandes empresários, igual aquele empresário da área de cerâmica que se suicidou, eu não sei do passado dele, mas ele provavelmente deve ter batido panela, porque os empresários se sentiram muito representados pelo bater panela naquela época. Essas brincadeiras aí são importantes, né, para a gente pensar no que está acontecendo hoje. Deixa eu liberar aqui os comentários, né, hoje eu estou falando sobre essa questão do pavão misterioso, né, tão misterioso, mas tão misterioso. Olha, pessoal, o ponto de vista que eu tenho sobre o pavão misterioso é que... Deixa eu colocar um retratinho dele aqui. O pavão misterioso. Bom... O ponto de vista que eu tenho sobre o pavão misterioso... Primeiro, o pavão misterioso, ele pode trazer mentiras. Isso para mim não interessa se é mentira ou se é verdade. O que interessa para mim é que nós precisamos apurar de uma forma muito urgente as denúncias da Vaza Jato. Que apurem também as denúncias do pavão misterioso. Seja lá o que for que o pavão misterioso estiver trazendo como denúncias, que ele tenha condições também de apresentar essas denúncias e que essas denúncias sejam avaliadas. Mas o fato do pavão misterioso estar levando pessoas a tirarem a importância dos vazamentos da Vaza Jato, olha, cara, de boa. Isso aí é uma coisa que envergonha qualquer pessoa interessante, qualquer pessoa inteligente.
E eu, nesse momento, o máximo que eu posso fazer, e eu tenho feito isso muito, é dar os parabéns pro Pavão. Olha, Carlos, você é foda, cara. Eu tenho que concordar que você tem uma capacidade de rebanhamento de idiotas que é uma coisa que ultrapassou todos os níveis. Porque, olha, nós temos a maior distorção da democracia de todos os tempos. Nós temos a utilização do poder judiciário por um grupo criminoso, e esse grupo criminoso utilizou o poder judiciário para influenciar na democracia, modificaram o resultado eleitoral, destruíram toda a economia do país, os caras destroçaram o emprego dos brasileiros, e o povão misterioso, esse povão misterioso brasileiro, tá preocupado se o Jean Willis, o que o Jean Willis come, tá preocupado qual que é a opinião de um ou de outro. Que é isso, gente? Que é isso? Nós estamos falando de uma operação, a Operação Lava Jato, que quebrou a economia brasileira. Olha, só a Odebrecht gerava, me parece que 200 e poucos mil empregos diretos. Indiretamente, só a Odebrecht empregava provavelmente 2 milhões de pessoas indiretamente. São pessoas de empresas que vendiam para a Odebrecht, são pessoas que vendiam para empregados da Odebrecht. A gente pega uma Operação Lava Jato que causou a maior destruição da economia brasileira e começa a comparar o estrago causado pela Operação Lava Jato com a vida particular de uns prints criados pelo Pavão misterioso. Olha, cara, de boa. Ponto de vista que eu tenho é muito claro. O ponto de vista que eu tenho é o seguinte: vamos levar em conta que é muito importante que sejam apurados os fatos denunciados pelo Intercept. É muito importante que sejam apurados todas as denúncias do Intercept, que o Moro pague pelo que ele fez, que o Dallagnol pague pelo que ele fez, que o povo tenha uma nova oportunidade de votar para presidente sem a interferência da Operação Lava Jato. Agora, se o Pavão misterioso tiver certo a respeito do que ele alega, e se as coisas que o Pavão misterioso alega são crimes, que as pessoas sejam punidas, né? Porque dentro do bolsonarismo tem gente que quer o Jean Willis preso porque ele é homossexual. O crime dele é isso. Dentro do bolsonarismo tem pessoas que levantam coisas tão esdrúxulas contra as pessoas que estão fazendo as denúncias. Dentro do bolsonarismo a gente tem justificativas muito idiotas, porque é mais ou menos, olha, é como se de repente eu tivesse um alcance maior e um pavão misterioso surgisse com uma coisa, sei lá, uma coisa sexual minha para poder me ameaçar. Olha, eu tenho um print aqui, nesse print você tá tentando cantar a vizinha. Mas o que isso importa pelo que eu tô denunciando? Peraí, o que importa? Você vai contratar um pedreiro para fazer o azulejo da cozinha da sua casa. O que importa se esse pedreiro bate na mãe? Eu tô perguntando isso porque o que está nesse momento em questão é a destruição do Estado Democrático de Direito. Olha, uma abstração simbólica que é importantíssima para o crescimento econômico, importantíssima para a credibilidade de um país. Está em jogo se as empresas vão ou não vão voltar a investir no Brasil, se os empregos serão ou não serão gerados no Brasil. Está em jogo criminalizar quem destruiu a economia brasileira. E os caras estão preocupados com as coisas que foram trazidas pelo pavão misterioso. Olha, se existe a possibilidade dos áudios estarem sendo manipulados, que façam perícia. Simples assim. Se existe a possibilidade das conversas serem mentirosas, a gente não precisa de um pavão misterioso mostrando print de tela que ele criou. É muito simples. Que a direita faça uma pressão no Sérgio Moro e no Dallagnol dizendo: Moro e Dallagnol, nós, seus apoiadores, acreditamos em você. Entregue seu telefone. Não é assim mais bonito? Olha, se existe uma confiança tão grande que tudo é uma grande farsa, basta a esquerda pedir que o Moro e o Dallagnol e o resto dos procuradores
Entreguem os telefones. Agora, é muita coincidência, por exemplo, o Faustão, quando procurado, ele falou, não, realmente, eu conversei isso mesmo. Então, o que faz com que um povão misterioso se alicerce no tal pavão misterioso a fim de continuar o fanatismo de que existem motivos para ignorar o grande estrago que foi feito? O fanatismo no sentido de dizer que, olha, tudo bem, tudo aquilo pode ser verdade, mas o Glenn é homossexual, por isso eu não posso acreditar em nada, por isso tudo tá... Não, peraí, tudo que está sendo vazado é verdade, nós tivemos uma destruição da nossa economia, nós tivemos uma operação Lava Jato totalmente... E aqui, olha, o Oscar Alílio tá aqui, ó. Olha que interessante, como é que são as coisas, né? E aí, nessas horas, a gente fala, né? Porque tava aqui o amigo Tony Conceição, desesperadíssimo aqui, fazendo toda a confusão dele. E o Oscar Alílio, Freixo já tuitou e deixou o céu dele disponível para a PF pericia. Então, ou seja, se uma conversa do pavão misterioso é mentirosa, todas são. Márcio Souza, Léo, como Freud explicaria a personalidade do Carlão misterioso? Se ele possui uma, ele é muito esperto, eu acho que ele é super esperto. Deixa eu pular para o lado de cá e trazer uns superchats aqui antes que eles fujam e agradecer que superchats são importantíssimos para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Xavier Sobral. O programa usado pelo pavão é o What's Prank. Ana Molf, amei o pastor, Léo. Hoje eu fiz uma gravação ensinando... e aquela gravação eu fiz de zoeira, porque no Facebook eu não posso falar de política porque eu tô sendo atacado. Então eu fiz uma gravação dentro dos padrões do Facebook. Cláudio Celos, esse grupo de fake news não são passíveis de punição, eles estão divulgando celulares e CPFs dos jornalistas do Intercept. Denigrem, mentem. Cláudio Celos, olha, Cláudio... são possíveis de punição? São, mas isso é muito insignificante. Toda pessoa pública, o CPF dela acaba caindo. Você procurar CPF de qualquer político, você vai encontrar. Qualquer político. O CPF é um dado público. O CPF não é um dado assim tão... Né, a gente até acaba pensando, não, CPF, se outro vai fazer compra. Não. O meu CPF está na descrição desses vídeos, onde vocês vão encontrar as contas bancárias e através das contas bancárias mais o meu CPF, vocês podem fazer uma transferência para ajudar meu trabalho. Então não é o fim do mundo o CPF tá divulgado, não. O fato de saberem o CPF de pessoas públicas... Gente, na hora que você pega os relatórios dos políticos, vai ter o CPF de todos eles lá. Então, tipo assim, para conseguir o número do celular... Uma coisa que não é o fim do mundo. Sempre tem grupos e sempre tem infiltrados. Aí alguma pessoa passa e fala, peraí, não, o cara conseguiu o CPF, conseguiu clonar. Gente, tenha dó. Eu não estou, digamos que, pasmo com o nascimento do pavão misterioso. Eu não estou pasmo com a atitude da direita tentando se defender. O que me deixa pasmo é imaginar que dentro do nosso povo existem pessoas que são como um cardume. O que me incomoda não é o pavão misterioso, é o povão misterioso. Porque o pavão misterioso é uma tentativa desesperada de sobrevivência desse sistema que está perigando cair. Isso é natural. Imaginem que o Bolsonaro, o Sérgio Moro, eles têm que, de alguma forma ou de outra, tentarem se proteger. Isso é natural. Isso não me assusta. O que me assusta não é o Bolsonaro, nem o Carlos Bolsonaro e nem o Moro terem uma estrutura para criarem coisas, para desviarem a atenção das pessoas. O que me incomoda não são eles. O que me incomoda é o Tony Conceição, que está aqui considerando o que está acontecendo como sendo uma briguinha entre o Glenn, entre o Intercept e o pavão misterioso. Não. Não é uma briguinha entre o Intercept e o pavão misterioso. O Intercept está liberando dados que nos coloca, nós, povo brasileiro, como parte nessa briga. Nós estamos falando de um ex-juiz que era representante do Poder Judiciário, o poder emana do povo. Nosso funcionário público que usou
toda a estrutura disponibilizada pela sociedade para fazer política. Essa briga não é do Glenn, essa briga não é do Intercept, essa briga é nossa. A briga do pavão misterioso pode ser com o Glenn. Ali tudo bem, tem uma briguinha. O que eu tô querendo entender é o que fez o Tony Conceição iniciar o chat falando que agora vamos ver o pau quebrando. É um jogo. Que jogo é esse, cara? Você não tá entendendo. Você está considerando uma briga entre o pavão misterioso e o Intercept. Não! A Lava Jato é uma destruição da nossa economia através da utilização da nossa estrutura de poder, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Cara, essa briga não é do Glenn, essa briga é nossa. E você precisa perceber que você não tem que lutar pelo Sérgio Moro, você tem que lutar pela verdade. E eu estou tão disposto a lutar pela verdade que se no final das contas eu perceber que foi tudo uma grande ilusão e que Sérgio Moro realmente foi o herói nacional, eu estou disposto a pedir desculpas. A gente precisa lutar pela verdade. Se no final das contas existirem provas que eu fui feito de bobo o tempo todo e que o Sérgio Moro é que estava certo, que eu que fui o idiota durante todo esse tempo, eu vou fazer vários vídeos pedindo desculpas. Inclusive, eu comecei a fazer vídeos aqui falando que eu estou muito decepcionado com alguns políticos de esquerda, com alguns comunicadores de esquerda, e aos poucos eu tenho percebido que a esquerda não está toda unida e a esquerda não é toda igual. Existem elementos na esquerda que estão aí só para se aproveitarem. Então é isso que eu falo. Olha, eu estou disposto a mudar minha opinião se eu perceber que na brincadeira minha opinião só está atrapalhando. Agora a gente vê um Tony Conceição num desespero tão grande, achando que existe uma briguinha entre o Intercept e o pavão misterioso. Sendo que o Intercept está trazendo... É a mesma coisa, gente, olha. Você tem um vizinho, e esse vizinho vira para você e fala, olha, cara, eu tenho uma notícia ruim para te dar, né? Normalmente a gente fala com o cara porque é a tradição, mas serve para a mulher do mesmo jeito. Olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar aqui. Ah, mas que notícia? Eu tava olhando minhas imagens da câmera de segurança aqui e o Ricardão tá... Olha, eu vou dar um exemplo aqui que esse exemplo fala certinho a questão dos bolsominions. Um exemplo que fala bem a questão dos bolsominions, pessoal. Imagine que um determinado bolsominion, vamos pensar lá, sei lá, o Carlos, né, o Carlos Bolsonaro, isso é um exemplo, claro. O vizinho do Carlos Bolsonaro chega perto dele e fala assim, ô Carlos, cara, sei que o Carlos, ele não é casado, mas isso tudo é exemplo, né? Então vamos imaginar que o Carlos Bolsonaro fosse casado e o vizinho do Carlos Bolsonaro chegasse perto dele e falasse com ele assim, ô Carlos, eu tenho uma notícia ruim para te dar aqui. Aí o Carlos vai falar, não, o que é? Olha, conferindo as imagens da minha câmera de segurança, eu percebi que toda hora que você saía de casa, o Ricardão pulava lá na sua casa. Aí o Carlos, incomodado, olha para ele e fala, não pode ser verdade. Pode, eu tenho as gravações aqui para te mostrar. Isso é verdade. E o Carlos entra em desespero e no lugar do Carlos Bolsonaro ir ver as gravações e entender que é ele que está sendo traído, ele começa a produzir coisas contra o vizinho que entregou a traição. É isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente é isso que a gente está vivendo hoje. O Intercept está trazendo para o povo brasileiro uma oportunidade de perceber que esse povo foi traído pelo Poder Judiciário e nós temos dentro do povo brasileiro pessoas que acham que tem que brigar com o Intercept. Então o vizinho chega e fala com o corno da seguinte maneira, olha, depois que eu fui conferir minha câmera de segurança, eu descobri que tem 1 ano que você sai para trabalhar, o Ricardão pula dentro da sua casa. Tá gravado aqui, eu queria te mostrar isso. Não, eu não quero ver isso não. Aí o que vai acontecer? O vizinho corno, no lugar de ver a gravação e perceber que ele é corno, ele começa a produzir histórias para chamar o vizinho que descobriu que ele é corno também de corno. E uma coisa muito simples nesse momento que eu queria perguntar para o eleitor do Bolsonaro. Se um vizinho corno gravou o outro vizinho corno, que diferença faz? Os dois são cornos. Um não vai conseguir tirar a cornice dele mostrando a cornice do outro.
Então, por mais que existam crimes por parte de Jean Willis, de Glenn, por mais que exista crime por parte, seja lá de quem for, do PT inteiro, isso não tira o fato de que a Operação Lava Jato foi uma fraude contra a nossa economia, isso não tira o fato de que eles usaram a estrutura de poder judiciário para distorcer a democracia. Muito pelo contrário. Se encontrarem tweets que o Glenn bate na mãe, que o Glenn cometeu genocídio, se encontrarem provas de que o Glenn foi para um país da África lá e lá ele matou todo mundo, nada disso interessa. Basicamente assim, nada disso interessa. O que interessa é que o cara está trazendo subsídios que provam a farsa da Operação Lava Jato. O Jean Willis foi para a Europa e o Jean Willis indo para a Europa, ele levou R$1 trilhão numa mala. Acredite que os bolsominions acreditam nisso. Não, o Jean Willis foi para a Europa, ninguém sabia que ele estava indo para a Europa, ele foi escondidão e levou R$1 trilhão na mala. O que isso tira do fato de que a Operação Lava Jato foi uma farsa contra a democracia e que foi uma utilização do Poder Judiciário para modificar resultado eleitoral, para quebrar empresas brasileiras? Pergunta básica que eu estou fazendo nesse momento, porque existe hoje um desespero muito grande no eleitorado do Bolsonaro em achar uma forma de fazer o Mito e o Moro sobreviverem através da diminuição da reputação daqueles que estão o acusando. E seria muito mais fácil. Era só o Moro, o Dallagnol e os demais procuradores terem entregue o telefone para a perícia, igual o Freixo falou hoje, que vai entregar. Pronto. Simples assim. Deixa eu agradecer aqui uns superchats que chegaram. Xavier Sobral. Muito obrigado, Xavier Sobral. Programa usado pelo Pavão é o WhatsApp. Esse programa permite a pessoa digitar os dois lados de uma suposta conversa no WhatsApp. Xavier. Sim, Xavier. Olha, tecnicamente falando o que ele fez, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui é o seguinte. A gente não precisa nem duvidar do que ele fez. O que a gente precisa pensar nesse momento é o seguinte. Ainda que fosse verdade, né? Porque a galera toda já falou que entrega o celular, é uma coisa muito infantil. Mas ainda que fosse verdade, pergunta básica, ainda que fosse verdade, que diferença ia fazer sobre as denúncias que o Glenn está fazendo? O que a gente está cobrando do Poder Judiciário hoje é uma atenção à fraude que aconteceu durante a Operação Lava Jato. E os caras estão conseguindo manter pessoas alienadas com um pavão misterioso que traz a vida particular dos caras. É uma coisa... Eu estou impressionado com o povão misterioso que acha que uma coisa acaba justificando a outra. Isso me envergonha. Isso é uma vergonha extrema. E a gente vê o momento que existe um desespero muito grande, porque o corpo saudável e a mente podre... Deixa eu... Tem até o corpo saudavelmente podre trouxe um treco interessante aqui. Recaval Marduk. Léo, Pavão M nem arranha no Glenn. Bozo 1, 2, 3 são só bufões do reino, com a missão de desviar a atenção do desgoverno do país. Exatamente. É isso que eu chamo a atenção. É só uma forma de fazer uma cortina de fumaça. Muito obrigado, Recaval Marduk, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, André Xavier. Léo, você acha que o Império pode largar as mãos do Moro um dia, mesmo que haja continuidade do entreguismo? Por exemplo, se despencar a popularidade desse antipatriota? Acho que sim. Acho que sim, Andréia. Normalmente, essas pessoas, quando rolam esses casos de agentes, né, que são essas pessoas que estão dispostas a trair o próprio país para entrar nos esquemas dos Estados Unidos, uma das condições desses agentes é que eles são descartáveis. Então é mais ou menos assim, proteja-se, a gente te dá todo o suporte de forma escondida, mas se chegar o momento que você caiu, acabou. É igual o traficante de drogas, né? O cara cai e ele não pode entregar o chefão. Então os Estados Unidos com os agentes é a mesma coisa. Acho que eles podem sim abandonar o Moro, e o Moro, ele vai ter que dar um jeito, né? Para ele também. Obviamente o Brasil não tem tortura, então ele não vai estar preocupado em talvez entregar o
os Estados Unidos, né? Então eu acho, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. E deixa eu agradecer vocês. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um copo da Mini. Esse copo da Mini, eu acho que é da minha irmã. Que, mesmo depois de velha, gosta dessas coisas de Disney. E deixa eu agradecer aqui também, Sil Lopes. Esse povo que não quer enxergar a verdade, ricos ou pobres, são apenas e somente a ralé. Muito obrigado, Sil Lopes. Um superchat muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer a todos vocês pelos superchats e queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também através de um depósito nas contas que estão disponíveis aí na descrição desses vídeos. Veja bem, pessoal, às vezes eu acho algumas perguntas interessantes. E o mais interessante dessas perguntas que vêm das pessoas de direita é que essas perguntas nos possibilitam dialogar um pouco sobre aquilo que passa na cabeça das pessoas. E nesse caso do corpo saudável e a mente podre, eu acho que não passa nada, porque ele cuidou demais do corpo, preocupou com o corpo e esqueceu da cabeça. Mas olha que interessante. Estopa! O juiz pode procurar provas contra o bandido. Nos EUA não pode, aqui pode. Olha só. Um corpo saudável, não. Um juiz pode, de ofício, solicitar a produção de provas para o seu convencimento, que é bem diferente do juiz do juiz coordenar a acusação. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa, um corpo saudável, eles estão tentando, a estratégia do bolsonarismo é exatamente essa. Nesse momento, eles estão tentando trazer a ideia de que pode, porque como é impossível provar, isso é muito sério, tá, pessoal? Olha só, o que o corpo saudável, mente podre trouxe aqui pra gente, uma coisa muito séria que a gente tem que prestar bastante atenção. Um juiz não pode agir contra uma parte, sob hipótese alguma. No Brasil, não. E o que eles estão tentando fazer nesse momento é buscar formas de justificar que pode. Inclusive, no dia que o Moro foi fazer propaganda dele no Senado, fazendo de conta que estava indo para responder perguntas, mas estava indo para produzir material para se defender, eles começaram a desenvolver essa tese de que pode. Mas não pode, porque nós temos um corpo saudável, uma coisa que chama sistema acusatório. No sistema acusatório, um juiz, ele fica entre as partes, não pode influenciar nem de um lado, nem do outro. Ele tem que receber o material. Ah, mas o juiz pode pedir produção de provas de ofício. Pode pedir produção de provas de ofício, que é bem diferente de poder coordenar a acusação. Pedir produção de provas de ofício é mais ou menos assim. Vamos imaginar que uma pessoa trouxe uma conversa do pavão misterioso. O certo, obviamente, é que a parte que está sendo acusada solicite a perícia. Fala, olha, eu quero uma perícia desse material e tal. Mas a parte não solicitou a perícia. O juiz pode, de ofício, falar assim, olha, eu quero a perícia desse material. Olha que o que está acontecendo nesse momento, um corpo saudável, é que o juiz está pedindo a produção de uma prova, mas ele não está alterando a condução do processo. Ele não está orientando o processo. Ele está pedindo a produção de uma prova que é necessária para o seu convencimento. Por exemplo, uma das coisas que mais, não pode ter interferência do juiz mesmo, porque no processo penal, o juiz pode, inclusive, interferir a favor do réu. Porque se ele perceber que o réu está muito frágil no processo, ele pode interferir a favor do réu. Isso é uma coisa que é consenso, todo mundo concorda nesse ponto. Mas no processo civil, as partes são iguais, tirando o processo civil, que as partes não são iguais, igual o direito trabalhista. Vou falar sobre isso. Deixa eu agradecer aqui. Irnael Carvalho, parabéns, Léo, pelo programa. Um amigo bolsominion disse que a Veja está de conluio com o The Intercept, que recebeu propina do BNDES, por isso divulgou. Tudo para eles tem alguma ligação com o PT, com o BNDES. Aí você pega a Veja, que até
a semana passada só batia no PT, agora veja comunista, petista. Essa cegueira é o que vai acabar com o Brasil, porque as pessoas estão abrindo mão de pensar com a própria cabeça e no lugar delas pensarem o que pode estar errado, elas ficam pensando como que eu posso fazer para manter o que está errado certo na minha cabeça. Essa loucura, infelizmente, está acabando com tudo. Querem fazer o mesmo que fizeram com o Assange, mas com menos competência e meio novelesco. Obrigado, Pati Costa, pelo superchat, pelo comentário, pela participação. Então, um corpo saudável. Eu estava falando com você sobre o juiz no Brasil, ele não pode, sob hipótese alguma, instruir uma parte, conduzir a acusação ou a defesa. Ele pode pedir prova de ofício, mas é uma prova que não gere O juiz não pode pedir uma prova contra o réu que inove no processo. Ele até pode pedir produção de provas para consolidar o entendimento dele de uma prova que já foi trazida. Isso é por causa do nosso sistema acusatório. Nós não temos o sistema inquisitorial. O que é uma prova que vai inovar no processo? É uma coisa que ainda não foi trazida. O que é uma coisa que vai esclarecer o juiz? É o pedido de uma perícia. Ou então, por exemplo, tem uma conversa telefônica. O juiz pode pedir a produção de provas no sentido de provar que aquele telefone é realmente da pessoa. Por quê? Porque a conversa já foi trazida ao processo. Ele precisa se convencer que aquela conversa ali realmente é daquele. Essa coisa ele pode pedir de ofício. Esse tipo de coisa. Aconteceu no processo que eu estou fazendo, não sou advogado ainda não, mas normalmente quando você está fazendo estágio, você escreve os processos. Eu fiz o pedido de justiça gratuita. Justiça gratuita porque a pessoa é pobre. Aí vem do outro lado a outra parte e fala, não, que não pode ser justiça gratuita por causa disso e disso e disso e disso. Aí alegou que eu não produzi provas, que o Código Civil novo não impede, né? O novo Código de Processo Civil fala que você tem que alegar e pronto. Mas enfim, a outra parte falou que não pode ser justiça gratuita. Olha só, uma parte trouxe o pedido de justiça gratuita com a assinatura da pessoa falando que é pobre. A outra parte falou que não pode ser justiça gratuita porque já que essa parte tem advogado, já que essa parte, ela não pode ter justiça gratuita. Aí o que o juiz fez? O juiz, ele entrou dentro daquilo que já foi trazido, um pedido de justiça gratuita, mais um ataque ao pedido de justiça gratuita e pediu mais esclarecimentos. Aí ele pediu para eu produzir provas que a pessoa realmente é pobre, para mandar imposto de renda, para mandar folha de pagamento, para mandar essas coisas. Então, o juiz fez um pedido de provas de ofício, mas ele não inovou no processo. Ele não poderia ter, ele sozinho, feito pedido de justiça gratuita. Entendeu? Isso é inovar. Agora, se ele pedir para se esclarecer, ele pode. Eu estou te passando isso, um corpo saudável. Por quê? Porque você está sendo feito de bobo numa técnica que está sendo utilizada pela Lava Jato para se proteger, modificando a percepção pública a respeito disso. Isso é muito feio, porque imaginem que nós temos desde a Constituição de 88, de uma forma muito clara, esse modelo, que é o modelo acusatório, que não é o inquisitorial. Isso é muito claro para qualquer jurista. E hoje, por causa da Operação Lava Jato, eles estão querendo mudar o modelo do processo judicial no Brasil inteiro. Então tem que ter muito medo disso. Muito medo porque o prejuízo pode ser para toda a sociedade. Né? Infelizmente, o prejuízo pode ser para toda a sociedade. Deixa eu liberar aqui os comentários. E muito obrigado, pessoal, pelas participações. Luciana Alves, urgente, golpe no STF. Com a reforma da Previdência, 6 ministros do STF irão aposentar com 70 anos, ao invés de 75, durante o governo do Bolsonaro, que irá indicar os substitutos. Luciana Alves, eu não sei se vai ser isso mesmo não, viu, Luciana Alves? O que eu sei é o seguinte... Olha, o que eu penso é o seguinte, pessoal, o ponto de vista que eu tenho é muito claro. Nós estamos vivendo uma situação que já está tudo nas mãos de quem manda no Bolsonaro. E se a gente não consegue levantar a população, é o ponto de vista muito simples que eu tenho, se a gente não consegue levantar a população através da conscientização de que tudo o que a gente está vivendo hoje é uma grande farsa e que a gente tem que lutar contra isso,
Eu não sei se faz diferença isso não, Luciana. Olha, veja bem, nós temos uma situação dentro da qual os patrões do Bolsonaro conseguem botar medo no STF. Qual a diferença entre o STF ser dos patrões do Bolsonaro diretamente, igual você está falando, ou indiretamente através da chantagem? Não tem muita diferença, porque o problema do Brasil não está nas pessoas que estão no STF, nem nas pessoas que estão no governo. O grande problema nosso é o povão misterioso, um povão fanático, que quando a gente vê um cara fanático, porque tem pessoas que não tiveram acesso à informação, tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de terem acesso à informação. Mas quando eu vejo, por exemplo, um Tony Conceição, que está aqui há muito tempo, né, um corpo saudável e a mente podre, então está aqui há muito tempo também. Quando eu vejo essas pessoas que estão ouvindo aqui todos os dias a realidade do que está acontecendo, eu trago Rutmik aqui também. Léo, tem live sua que você diz ter doutorado de Direito. Olha, Rutmik, vou fazer o seguinte, Rutmik. Rutmik falou, Léo, tem live sua que você diz ter doutorado de Direito. Então você vai fazer o seguinte, Rutmik, tá aqui o super desafio. Você vai achar essa live, vai cortar um pedacinho dessa live, vai publicar e mandar o link aqui no próximo vídeo. Aí eu vou me despedir das pessoas e nunca mais na minha vida eu vou fazer outra live, porque eu terei sido um grande mentiroso. Eu não gosto muito de mentira, não. Esse tipo de coisa é uma mentira consciente, né? Se eu falar com vocês, olha, estão dizendo aí que vai cair um meteoro. Eu acredito que o meteoro vai cair, isso é uma crença. Agora, eu falar que eu tenho doutorado em Direito sem ter, isso aí é uma picaretagem. Então, se você achar, você vai acabar com o canal Leonardo Estopa. Você vai achar, vai cortar o pedacinho, vai colocar, vai publicar aqui o pedacinho aqui, e eu vou fechar o meu canal, vou despedir das pessoas imediatamente, falar, olha pessoal, muito obrigado por terem me acompanhado, mas a partir de hoje eu percebi uma coisa que nem eu sabia, eu sou um grande pilantra, então eu não vou mais fazer vídeos para vocês. Então tá aí o desafio, Rutmik, acha aí esse vídeo que eu falo que eu tenho doutorado em Direito, eu falo que eu curso mestrado em Direito, indico inclusive onde eu estudo, que é a Ambra, mas é um pouco incoerente, né? Eu estou fazendo mestrado em Direito, indico a Ambra por mestrado em Direito e falei que sou doutorado em Direito. Né? Não faz sentido isso não. Mas enfim, traz aí que a gente vai fazer isso. Eu vou te agradecer por trazer pra gente aí essa verdade, vou me despedir das lives. Mas enfim, quando a gente vê pessoas igual Rutmik, né, Tony Conceição, essa loucura toda aí defendendo, a gente percebe que o Brasil está passando por isso aí por causa de pavões, ou seja, povão misterioso. Muito obrigado, Celso Pérez. Boa noite, Léo. A direita é um modelo do United States of America. Celso Pérez é um modelo, né? Porque nem nos Estados Unidos a gente tem tanta idiotice igual o cardume brasileiro, que eu digo que no Brasil a gente nem tem uma direita, a gente tem um cardume, porque são pessoas que mesmo... Assim, a direita, se a direita fosse realmente a direita como ela se apresenta, ela obviamente ia querer cobrar do Sérgio Moro a verdade a respeito do que está rolando. Mas, Neto Oliveira, Léo, parece que para condenar Lula usaram até jurisprudência americana, sim. Ele usou muita coisa americana, quer dizer, a perseguição é tanta que chegaram a esse ponto. Usaram teorias, né, várias teorias de direito internacional, porque dentro do Brasil era impossível condenar o Lula. Mas, enfim, o Moro citava Estados Unidos constantemente. Deixa eu liberar aqui. Eva Leal fala, Rutmik, não seja idiota. O que hoje tá assim, né? Hoje as pessoas estão trazendo... traz a foto do Freixo. O Freixo, não, meu celular tá aqui, é só pegar e fazer a perícia. Tipo assim, aí o Rutmik vem e fala essa bobeira. Não, minhas lives estão aí, ué. Não vou tirar nenhuma do ar, não. É só achar qualquer live que eu falei isso e colocar aí, ué. A Rutmik, o Dalvanice Dani tá falando aqui, Rutmik é o próprio pavão misterioso. O Rutmik é a parte do povo, desse povão misterioso, que exemplifica muito bem o pavão misterioso.
Porque é um povo que quer viver na mentira. Deixa eu trazer aqui. Caetano Maia, a eleição é diária. É que consumimos que patrocina tudo. Não adianta reclamar do governo arrotando Coca-Cola. Precisamos pensar nisso. Ah, tá. O que Caetano Maia quer dizer a eleição é diária. Agora eu entendi. O que o Caetano Maia traz pra gente é que o que a gente consome define quem vai ter dinheiro para decidir os próximos políticos. É uma coisa bem difícil a gente passar para o povo, viu, Caetano Maia? Requer uma consciência absurda. Lógico, dentro da bolha, a gente consegue falar sobre isso, mas saiu da bolha e o Celso Pérez, John Lennon era pacifista e foi morto por isso. Celso Pérez, bem colocado. O John Lennon foi morto exatamente porque ele lutava contra guerras, né? E guerra dá muita grana, gente. Olha, se tem um treco que ia dar grana, era essa guerra aí contra a Venezuela. Lógico, porque nós pagaríamos pela guerra, enquanto as indústrias de armas receberiam os louros da guerra. Marcela Salinas de Castro, nem criança acredita no pavão misterioso. Ou melhor, na pavoa. Deixa eu pôr o pavão misterioso aqui. O pavão misterioso. Quem é o pavão misterioso? Bom, eu não sei se o pavão é pessoalmente, tem que ser muito à toa, né? Eu acho que ele tem uma equipezinha dele que... ele tem uma equipezinha dele para fazer essa loucura aí. Mas tá difícil, as coisas estão difíceis. Agora, Rotimic sumiu. Rotimic deve estar lá procurando quem falou isso com o Rotimic. Mas enfim, Rotimic delirou, passou vergonha, foi todo mundo embora. Foi embora Rotimic, foi embora Tony Conceição, e agora nós temos só os novos opressores. Eu tô vendo que no outro... Ah, Jones Black tá aqui. Lula disse que o Palocci é muito inteligente. Palocci, vai lá. Ô Jones Black, não me envergonha não. Eu falo tão bem da galera da direita que fica participando aqui, aí você me vem com deleta o Lula. Deixa eu achar que eu tenho que colocar isso aqui. Pera aí. Tá aqui. Eu vou conseguir... Tá aqui, ó. Jones Black. Lula diz que o Palocci é muito inteligente. Palocci, vai lá e deleta o Lula. Essa tecla aqui, tá, Palocci, ó. Se você tiver qualquer problema, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Palocci, se tiver qualquer problema, é essa tecla aqui, ó. Tá vendo, ó? Delete. Tá, Palocci? Que às vezes você ficou preso um tempo, você não consegue lembrar como é que você faz pra deletar o Lula, mas eu tô te ensinando. É só você apertar, você vai lá, escreve Lula, seleciona tudo e vem nessa teclinha aqui, ó. E aperta. Aí você vai deletar o Lula. Valeu, Jones Black. Eu fiquei tão feliz com a sua chegada aqui. Achei que você ia trazer alguma defesa pro pavão misterioso. Você vai chegando com essa ideia aí de deletar o Lula. Nós não podemos deletar o Lula, Jones Black. Lula é uma realidade. São 8 anos de crescimento econômico. São 8 anos de redução da desigualdade social. Não dá para deletar o Lula da história do Brasil, Jones Black. O Palocci pode até falar bobeira, mas deletar o Lula, cara... Deletar o Lula é uma coisa muito difícil. Seria como você falar, deleta o Sócrates. Não, ficou pra história, não dá pra deletar. Você pode até lutar pra fazer isso, você pode deletar do seu computador, mas vai estar nos outros. Não dá. Então, pode ser você, o Palocci, qualquer um. Você pode castigar a tecla delete, bater nela até ela gastar toda. Vai acabar, não vai ter escrito delete mais, mas o Lula não vai sumir. O Lula vai continuar sendo grande. Você deleta o Moro. Porque o Moro é um câncer que pode ser cortado, expurgado. O estrago sempre vai estar lá, mas o Moro vai ser deletado. Né? Você sabe o nome de quem que foi o sofista que denunciou Sócrates? Não. Você sabe o nome do soldado que matou Tiradentes? O soldado que deu aquela fincada no Jesus Cristo? Não. Você não sabe o nome de nenhum desses personagens, mas você lembra do Tiradentes. Obviamente... Você lembra de Jesus Cristo, mesmo sabendo que tem um soldado que, olha o tamanho do soldado que chegou lá e deu a espetada em Jesus Cristo. Imagina a moral do cara que deu as chicotadas em Jesus Cristo.
Né? Deu chicotadas em Jesus Cristo e deu chicotadas no personagem religioso mais importante. Mas ninguém sabe o nome dele. As pessoas sabem o nome do traidor e sabem o nome do Cristo. E de quem estava do lado do Cristo. O resto. Sócrates é a mesma coisa. Quem estava do lado do Sócrates, né? A gente sabe o nome do Platão. Mas quem que foram? Só sabe que foram sofistas. O Moro vai ser deletado, o Moro, e vai ficar o traidor. Eu acho que vai ficar só isso, o traidor. Mas o nome dele vai ser esquecido. Mas vai tentando. Vai castigando o seu delete aí. Uma hora talvez dá certo. Verinha Teixeira. Oi, Léo. O marreco tá murcho. Espero que ele vá amanhã assistir o jogo. O povo tá preparando xixi no saquinho para jogar nele. Nossa. É um... Bom. É bem loucura, né? Imaginar que no meio dessa confusão o jogo vai ser completamente prejudicado, porque eles vão ter que, para fazer essa propaganda do Moro e do Bolsonaro indo ao estádio, eles vão ter que fazer um monte de proteção. Isso vai ficar caro demais pra gente. Muito caro. Deixa eu ver. Estopa, um país não se desenvolve com dívidas. Deixa eu ver o que fala aqui o Thales. Estopa, um país não se desenvolve com dívidas. Vivemos um falso desenvolvimento. Saberíamos que a queda do Brasil seria grande graças a Bolsonaro, que vai levantar a nação e corrigir as deve ser cagadas de vocês. Olha, Thales, eu já fui por esse lado aí, já estudei esse material. Thales, eu tenho muita dó, porque eu vejo, pelo seu texto, eu vejo que você foi na direção de uma escola liberal de economia, provavelmente escola austríaca ou escola de Chicago, que traz uma crítica muito pertinente a essa coisa do endividamento. Eu não duvido de que essa crítica seja pertinente, não. Mas o que eu vejo hoje é o seguinte, Thales, tem muito brasileiro que está como você, bem convencido dessa teoria do liberalismo austríaco, de que tudo que o Brasil viveu foi através de dívidas. E não foi bem assim, cara. Olha, PIB não é dívidas. PIB é o produto. Produto, ele vem da produção. Eu tô falando isso porque a tendência natural de quem segue a escola austríaca é acreditar que tudo foram erros. É lógico, a gente consegue contar muitos erros nos governos anteriores, claro. Mas a gente não consegue encontrar um acerto no governo atual. A diferença básica é essa, Thales. No governo anterior, a gente tinha uma política expansionista, que é isso que você chama de dívidas, que realmente fez o Brasil crescer demais. E por mais que ele tenha crescido junto de um certo endividamento, ele cresceu. O governo atual, ele está promovendo um superendividamento e não está crescendo. Odair dos Reis, a prova de que o PT não deu dinheiro para Cuba e nem para Venezuela está no livro verde, lá no site do BNDES. A prova é só o fato de que todos os atos do poder público precisam ser transparentes. Isso é o princípio da transparência dos atos públicos, gente. Quem acredita nessa coisa aí de que o BNDES, a caixa preta do BNDES, o que é possível, a gente não pode esconder a possibilidade de fraudes do tipo, olha, o cara foi lá e conseguiu 1 bilhão no BNDES. E para conseguir esse 1 bilhão, ele teve que pagar um por fora para o presidente do BNDES. Isso não é impossível de acontecer. Mas o que eles falam é que o governo usou o BNDES deliberadamente para dar dinheiro para Cuba, para Venezuela. Não, gente, fraude, é claro que há a possibilidade da fraude ter acontecido. Mas essa fraude, quem assumiu essa fraude foi o cara que buscou o dinheiro no BNDES. Aí ele foi lá, buscou o dinheiro do BNDES, ele passou parte do dinheiro que seria o lucro dele para o presidente do BNDES. Isso é, obviamente, completamente errado. Mas aí, o problema agora é do cara com o BNDES, que ele vai ter que pagar. Infelizmente, é uma fraude que aconteceu. Isso diminui, obviamente, a produtividade, mas o que pensam os eleitores do Bolsonaro, infelizmente, é que o BNDES saía pegando dinheiro brasileiro, julgando. Assim, ah, você é comunista? Sim, eu sou comunista. Não, então toma 1 bilhão aqui. Isso passa na cabeça dos brasileiros. Mas não, todos os empréstimos estão lá. Eles precisam estar, obviamente,
bem divulgados. E chegou ao ponto do absurdo do Bolsonaro divulgar no início do governo dele os mesmos dados que já estavam no site do BNDES, sempre estiveram lá, e veio um cardume dos eleitores do Bolsonaro. Tá vendo? O Bolsonaro já assumiu e já tá abrindo a caixa preta do BNDES. Hã? Como assim abrindo a caixa preta do BNDES, sendo que o que o Bolsonaro publicou é exatamente aquilo que já estava divulgado no BNDES desde o momento do empréstimo. O banco é público, mas enfim, bobo é bobo. Bobo funciona assim. Jonathan Sol, estamos diante de um submundo escancarado entre o poder e o crime organizado. Agora, a guerra às drogas e a criminalização da cannabis faz todo sentido. Jonathan Sol, muito obrigado, Jonathan, pelo superchat. Lembrando, quem puder ajudar, o meu trabalho tem também as contas bancárias. E é exatamente essa crítica que a gente faz. E quando a gente fala que a criminalização de drogas é uma forma de permitir que grupos tenham o monopólio, é exatamente isso, gente. Como é que funciona o tráfico de drogas? O tráfico de drogas funciona da seguinte maneira. Tem o super... E o Cláudio Celos fala que BNDES teve recordes de lucros nos governos do PT. Exatamente. Eles falam que o BNDES dava dinheiro para comunistas, mas tipo, o BNDES só tinha lucro. Né? Eu quero entender quem dava dinheiro e só tem lucro. Mas enfim, Silvio Santos, né? Mas que seja assim. Obrigado, Celos. Olha só, pessoal. A gente tenta explicar isso, mas o nosso povão misterioso prefere acreditar no pavão misterioso e não observa uma coisa muito básica, muito lógica, gente. Veja bem, nós vivemos uma situação dentro da qual os barões, que são as famílias poderosíssimas, controlam o tráfico de drogas dentro do Brasil. Esses barões, eles têm os chefões. Então é mais ou menos assim, o barão está lá no topo. Vamos dar como exemplo, a partir daquilo que a gente viu acontecendo e que a Polícia Federal nunca investigou, mas a partir disso a gente tem só como exemplo, eu não estou dizendo que isso é verdade, mas vamos imaginar que um grande barão das drogas no Brasil seja o PSDB, por exemplo. E esse grande barão das drogas, eu estou falando de uma pessoa, lógico, mas que não seja esse cara, ele que vai controlar as drogas que vão para os chefões, que são os testas de ferro, são os caras conhecidos. Esses chefões, eles que são os caras que vão distribuir para as favelas. Então o Fernandinho Beiramar, ele é um chefão. Fernandinho Beiramar caiu porque a polícia foi esperta? Não. Fernandinho Beiramar caiu porque ele tentou virar barão. É diferente. Se o Fernandinho Beiramar tivesse continuado como chefão e nunca tivesse tentado bater de frente com os políticos que são os barões, ele nunca teria caído. Ele caiu porque ele tentou virar barão. Ele tentou fazer um negócio internacional. O negócio internacional, pasta base em helicóptero, no avião da FAB, isso aí são dos barões, são dos políticos. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque as pessoas imaginam que o tráfico é culpa do cara lá da favela. Não, tem o barão, obviamente no topo de tudo. Existem muitos que acreditam que está a CIA dos Estados Unidos, no topo do tráfico de drogas mundial, e dentro de cada país existem as famílias que são os barões, e essas famílias distribuem pros chefões. Então, um chefão, por exemplo, um cara que está lá na favela, que é o conhecidão, que é o chefão, ele tem a obrigação de adquirir do barão. Ele não pode tentar buscar diretamente fora do Brasil, porque senão o barão manda na polícia, a polícia prende ele. O Fernandinho Beiramar caiu, não é por causa do tráfico de drogas. O Fernandinho Beiramar caiu não é por causa dos homicídios, é porque ele deixou de obedecer os barões e passou, que os barões têm poder de controle sobre a polícia e sobre as forças armadas, ele deixou de obedecer os barões para tentar conseguir virar um barão e conseguir o material direto, sem intermediação dos barões. E aí, a quem interessa, então, a criminalização das drogas? Aos barões. Lógico, porque os caras conseguem, eles não correm risco nenhum. Se pegar um helicóptero com droga, nada acontece, a gente viu isso acontecer. Se pega um avião da FAB com droga, só o piloto que roda. Então, os barões não têm nenhum risco, absolutamente nenhum risco de cair.
Mas, se de uma hora para outra as drogas são descriminalizadas, todo mundo vai comprar, todo mundo vai trazer. Igual eu fico vendo o bobo do cara que trabalha de muambeiro, ele olha e pensa assim, nossa, que esse governo é uma porcaria, que fica cobrando imposto, e aí ele fica indo no Paraguai ou então em outro país e trazendo o produto para dentro do Brasil sem os impostos. E aí ele bate palma para decisões que vão reduzir os impostos, mas a única coisa que faz esse cara, que faz esse descaminho aí de produtos, né, que traz o produto sem pagar imposto, o que faz esse cara ganhar dinheiro é o fato de que o produto dentro do Brasil é mais caro. A partir do momento que o governo tirar os impostos, todo mundo vai trazer sem os impostos, então o muambeiro não vai ganhar. Por quê? Porque todo mundo vai ter o preço dele. Né? Só que o muambeiro não pensa assim, o muambeiro quer xingar o governo que coloca impostos sem entender que é exatamente os impostos que fazem com que os produtos legalizados fiquem mais caros que os produtos ilegais. Aí o muambeiro bate palma pro Bolsonaro. E vai aos poucos mostrando como que ele é idiota. Obrigado, Jonathan. Deixa eu agradecer aqui o William Lobosco de Lima. Léo, não houve micareta contra Glauber aqui em Nova Friburgo. Será o que a Veja fez com que as antas caíssem na real? William Lobosco de Lima. William, é bem difícil imaginar que depois de tudo isso, a galera continua boba desse jeito, né? Depois de tantos vazamentos. Mas eu não duvido. Nelson Júnior, Léo, o único pavão misterioso que existe está na música do querido conterrâneo Ednardo. Né? Não, o pavão misterioso é famoso, tem filme, pavão misterioso, eu acho que tem até filme pornô do pavão misterioso. Na hora que eu fui procurar aqui a foto aqui essa fotinha que eu coloquei aqui, ó. Eu procurei como pavão misterioso, aí apareceram várias coisas, né? Tem outra aqui. Deixa eu ver se eu coloco esse aqui. Eu não sei por que na hora que eu coloco aqui eu tento colocar o pavão misterioso que tá aparecendo aqui em cima. E aparece essa. Mas enfim, tá? O pavão misterioso, ele é famoso, gente. O pavão misterioso é... Obrigado, Nelson Júnior, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. Quem puder ajudar meu trabalho, tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí. Fábio Souza, Léo, há notícias que o Intercept, a Veja e a Folha já discutem divulgar os primeiros áudios. Quero ver a cara dos cidadãos de bem quando ouvir o Moro. Né? Pois é. O que eu tô com muito medo, Fábio Souza, é o povão misterioso. Nós temos, infelizmente, no Brasil um povão muito estranho. Um povão que, por fanatismo extremo, continua nesse desespero aí para defender o Moro, indiferente do Moro ter errado. E como hoje a pauta da direita tem sido defender o Moro, falando que tudo que o Moro fez é normal, e a pauta da esquerda tem sido focar nas irregularidades dos processos da Lava Jato, eu acho que não tem uma convergência, não tem uma conexão. Como não existe essa conexão, existe uma possibilidade muito grande da direita continuar defendendo o Sérgio Moro. Se a gente conseguisse passar para a pauta da destruição da economia... Betânia Rocha, Léo, e a morte do Teori? Sem explicação. Você tem alguma ideia? Betânia, no dia eu gravei, tem o vídeo do dia do caso do Teori, eu sempre acreditei que foi um assassinato, nunca tive dúvidas. Se você procura na data, você vai ver no meu canal que eu já tenho lá, eu fiz 3 vídeos sobre o caso, e coisas estranhas que aconteceram, e no vídeo, inclusive, eu falo isso. Coisas estranhas que sempre acontecem. Hoje, pessoal, eu tô bloqueado no Facebook, eu parei, não tô bloqueado mais, né, voltou, mas eu parei de postar política no Facebook, que eu vi que postar política no Facebook é digamos que, pelo menos pra mim, postar política no Facebook é, como eu diria, usar a arma do inimigo contra o próprio inimigo. Na hora que a briga começa, ele tira das mãos da gente. Olha que interessante. Quando o bicho começa a pegar, a minha página simplesmente é retirada do ar. Quando o bicho começa a pegar, eu começo a receber avisos de comunidade,
o meu perfil pessoal é bloqueado. Quando o bicho começa a pegar, um monte de coisas acontecem e o Facebook não funciona para mim. Então eu cheguei à conclusão que no Facebook a gente vai fazendo assim, a gente vai crescendo o alcance no Facebook e na melhor hora, na hora que você realmente precisa levar informação, eles desativam a sua capacidade de publicar. Então eu não publico política no Facebook mais. Mas o que aconteceu, Betânia, foi uma coisa muito estranha, isso está gravado. Olha, o meu Facebook ele estava com alcance semanal de tipo 30 milhões, alcance semanal de 30 milhões de pessoas, isso antes do Facebook realmente bloquear os canais de esquerda. Eu era um dos únicos que tinha coragem naquela época de trazer as teorias conspiratórias, porque todo mundo tinha medo, as pessoas não tinham coragem de bater de frente contra o que estava acontecendo. E algumas horas antes da morte do Theory, o meu Facebook foi bloqueado. É uma coisa muito estranha. Eu mostro no vídeo, eu falo, gente, olha, eu não faço ideia do que aconteceu. Mas, exatamente no dia que o Theory morreu, e eu estava fazendo vários vídeos, sempre trazendo falcatruas. É interessante até, se você volta no meu Facebook, no meu YouTube, você vai ver que o YouTube era só um paralelo. A grande movimentação do meu trabalho era no Facebook naquela época. E eu nem imaginava crescer o YouTube. Aí vocês vão perceber que eu sempre trazia as coisas uma semana, 2 semanas antes. Então eu chegava e falava, olha, isso está acontecendo porque lá na frente vai acontecer isso. Aí tinha aquela chuva de pessoas rindo da minha cara. Quando era uma semana depois, estava lá a coisa acontecendo. Então foi até por isso que meus canais cresceram. E bizarramente, o meu Facebook ele estava bombando, mas bombando mesmo. E no dia da morte do Theory ele foi bloqueado. Bem estranho. Aí eu fiz o registro, coloquei no YouTube, coloquei na página de Uma Resistente no Facebook, eu acho. E fiz vários vídeos falando sobre o caso do Theory. Mas, bizarramente falando, ele foi bloqueado nesse dia. Mas eu nunca mudei de opinião, eu sempre falei sobre esse caso. Olha, não acredito nem sonhando que foi acidente. Até porque tinham pessoas chegaram perto do avião e tinham pessoas gritando no avião e a ordem que rolou é que não, deixasse afundar e não tentasse socorrer ninguém. Então foi tudo muito estranho. Canal Verdade acha mesmo que tem áudio. Os maiores fanáticos desse governo são os evangélicos, aqueles que se dizem conhecer a Deus. Olha, Canal Verdade. Bom, deixa eu agradecer a participação do Canal Verdade. Eu fiquei meio perdido só com AA e com desanime. Canal Verdade. Eu acredito sim que tem os áudios, até porque quando a gente vê as conversas deles, o que a gente percebe é o seguinte. Lá no meio das conversas tem assim, arquivo de áudio, sei lá o que, ODD, né, que são os arquivos de áudio que foram disponibilizados. O que eu acredito que aconteceu nessa captura de material, eu acredito, é o ponto de vista que eu tenho, mas lógico, tem pessoas que acreditam que alguém que estava no meio disso pegou e entregou, mas aí eu não consigo entender por que eles teriam do Moro conversando com o Dallagnol, né, os grupos tudo bem, mas eu imagino que o que aconteceu é que as pessoas estavam capturando a transmissão para a nuvem, o backup do celular. E o backup do celular, obviamente, inclui tudo. Né? Quando você manda para fazer o backup, você inclui tudo. Principalmente uma pessoa que não tem dificuldade financeira igual o Sérgio Moro, por que ele ia ter alguma restrição de guardar o material? Então eu acho que, como eles estavam fazendo backup para a nuvem, eu acho que está lá, ó, áudio, está absolutamente tudo. Provavelmente deve ter, o Sérgio Moro deve ter mandado decisão para essa juíza, deve ter fotografado, olha, põe isso. Eu acredito que tem tudo isso, mas eu também vejo que trabalhar com a decepção das pessoas é uma jogada muito interessante, Canal Verdade. Veja bem. Imagine você que hoje nós temos muitos bobos que estão defendendo, falando que isso é mentira. É melhor deixar essas pessoas se expondo, deixar essas pessoas passando vergonha, deixar essas pessoas batendo a cabeça, para de uma hora para outra começam a sair os áudios. A partir do momento que começam a sair os áudios, aí essas pessoas que defenderam, elas vão ser humilhadas. E essa humilhação talvez faça com que essas pessoas deixem de ter raiva de quem está humilhando para ter raiva do causador da humilhação.
Então é mais ou menos assim. Imagina que numa igreja o fiel está confiando no pastor, está confiando no pastor, está confiando no pastor. Aí chega uma hora que o pastor é desmascarado. A intenção ali é fazer com que o fiel perca a paciência com o pastor. Então toda humilhação que vier, ela vai ter que retornar em cima do pastor. Então são técnicas que eu acho que o Intercept está usando, e eu acho que ele está usando muito bem, e eu acho que tem dado muito certo. Eu acho que tem áudio sim, tenho certeza que tem áudio. E esses áudios vão vir na hora certa, porque está tudo vindo para ir aos poucos fazendo o que está acontecendo. Está diluindo aos poucos Está diluindo aos poucos o Sérgio Moro, que de uma vez não ia conseguir do mesmo jeito. Olha aqui, Datafolha, para 58%, decisões de Moro devem ser revistas. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que 58% acham que a conduta de Sérgio Moro revelada pela Vaza Jato foi inadequada, ante 31% que a aprova. Outros 58% dizem que, se comprovadas irregularidades, decisões de Moro devem ser revistas. Ou seja, o Moro tá derretendo. Então tem que ser esse processo lentinho para derreter o Sérgio Moro. Não pode ser uma coisa de uma vez só. Não pode ser aquela pancada. E eu fiz hoje para o Facebook, eu falei com vocês que o meu Facebook não está funcionando para política mais, porque eles bloqueiam, toda aquela palhaçada. Então hoje eu fiz o vídeo ensinando um vídeo de brincadeira, claro, ensinando lá no Facebook, e postei no YouTube também como é que faz para enriquecer a igreja. E hoje, coincidentemente, eu acho que o Canal Verdade nem viu esse vídeo, senão ele tinha me zoado pelo WhatsApp. E aí, coincidentemente, agora aparece aqui o Canal Verdade, mas sobre, não são todas as igrejas que são pilantras, lógico, mas sobre as igrejas que são pilantras, eu indico vocês que conheçam o Canal Verdade, tem feito um trabalho muito legal, mostrando falcatruas dentro das igrejas. E como é que faz para poder conhecer o Canal Verdade? Vocês clicam aqui e... Deixa eu ver aqui, né? Aqui não, gente. Que nesses 3 pontinhos, ir para o canal, e aí vai aparecer o Canal Verdade. E vocês, por favor, conheçam o material do Paulo, grande amigo meu, e se inscrevam, né? Porque ele tem feito um material muito bom. Ó, tem um vídeo dele ali que tá gigante. Pastora morreu no altar por dinheiro. E vamos assistir o material do Canal Verdade. Eu agradeço muito vocês. E agora eu queria pedir para vocês assistirem aí a reprise desse vídeo. E eu queria dar aquele recado especial para você que ainda não se inscreveu no canal Leonardo Estopa, que se inscreva. Você que ainda não Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Você que puder convidar amigos, eu agradeço. E você que for do lado do Sérgio Moro e tiver o mesmo ponto de vista do amigo Adrian666, faça uma campanha pedindo o Sérgio Moro que mostre o conteúdo. Porque sabe por quê? Adrian6666. Enquanto nós não tivermos acesso ao telefone do Sérgio Moro, é ele que está escondendo. Você concorda comigo? Se você não tiver nada para esconder, por que você vai falar que não entrega seu telefone? O Dallagnol também. E os demais procuradores. Então, se você, Adrian666, vai insistir que os áudios serão editados, mesmo que os áudios possam ser periciados, mesmo que a parte Sérgio Moro está escondendo o telefone dele, o idiota da brincadeira é você, cara. Eu volto a dizer uma coisa muito simples, né? Uma pessoa é parada por uma blitz e o guarda pede para soprar o bafômetro. Essa pessoa não vai soprar o bafômetro. Ela fala, não vou soprar o bafômetro. Aí ela vai pagar uma multa, ela vai para a delegacia, vai assinar uma papelada, vai perder horas e vai pagar uma multa gigantesca. Aí depois essa pessoa sai da delegacia e fala com você assim, Adrian, eu não soprei o bafômetro, eu não bebi, mas eu não soprei só por desaforo. Se você, Adrian, acreditar que a pessoa passou por tudo isso para não soprar o bafômetro, mesmo que ela não tivesse bebido, ou você está admitindo que essa pessoa é um retardado mental,
passar por tudo que o Moro está passando, tudo que o Dallagnol está passando, sendo que eles poderiam ter simplesmente entregue o telefone para poder periciar. Igual o Freixo falou hoje, meu telefone já está à disposição da Polícia Federal para perícia. Pronto. Então, basicamente, Adrian, o que eu penso aqui nesse momento é isso. Se você acredita que o Moro está passando por tudo isso, o Dallagnol está passando por tudo isso, e a verdade está do lado deles, e eles não entregam o telefone, você é o idiota. Você é o cara que realmente acredita que uma pessoa enfrentaria toda uma confusão para não soprar um bafômetro, mesmo sem ter bebido. É muito estranho. Mas tem pessoas que pensam assim. O que eu gostaria de convidar você e os demais eleitores do Bolsonaro nesse momento, os demais apoiadores do Sérgio Moro, é que tenham amor próprio. Amor próprio é parar de tentar desesperadamente defender uma coisa que não tem mais condições de ser defendida, sendo que nem o próprio Sérgio Moro e nem o próprio Dallagnol falam abertamente que é falso. O que eles falam não é que é editado. O que eles falam é que aquilo é absolutamente normal. Então toma cuidado, Adrian, porque muitas pessoas do seu convívio podem estar percebendo a sua postura e você está achando que está tudo normal. Mas nas suas costas está todo mundo rindo da sua cara. E eu te garanto que isso está acontecendo. Porque chegou num ponto, gente, que é só mesmo o mais fanático que continua vivendo isso. Então, volto aqui para a minha claquete. Peço para vocês que, por favor, quem não foi inscrito ainda, que se inscreva. Isso é muito importante para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar meu trabalho, que ajude também com tem condições de se ajudar para o Superchat, compartilhamento, mas tem também as contas bancárias que estão aí divulgadas nas descrições desses vídeos. E eu queria pedir que vocês compartilhassem aí a reprise. E até amanhã.